Episódio 5. Quem não chora, não mama. Infância. Que imagens surgem pra você com essa palavra? Pra mim, vem cenas de correria no recreio da escola, as festinhas de aniversário cheias de doce e aquele anseio infantil de acordar cedo nos fins de semana. Não é que ser criança seja só flores. A gente sabe disso. Mas tem cenas que parecem que não acompanham bem essa fase tão inocente da nossa vida. Agora, imagina tratar um câncer na infância. Saem os passeios no parque, os bichinhos, a praia com os tios. No lugar entram internações, agulhas, soros, médicos, enfermeiras, exames e isolamento. Isso parece o oposto da infância, não? Em vez de se preocupar apenas com brincadeiras e escola, essas crianças tiveram que brigar pela vida. Como alguém que teve câncer na infância cresce e amadurece? Enfrentar um tumor tão cedo certamente tem impactos de longo prazo. Nesse episódio, vamos conversar com 2 superviventes que venceram o câncer na infância. A gente vai contar a história da Fabiana Leibel, que teve leucemia aos 11 anos e precisou ir para os Estados Unidos se tratar. E do Bruno Oliveira, que foi diagnosticado com leucemia aos 2. Nos acompanhando ao longo dessas histórias, teremos os médicos Dr. Vicente Odoni Filho, diretor clínico do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, o Itaci, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e a doutora Adriana Seber, responsável pelo transplante pediátrico do Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer, o GRAAC, e do Hospital Samaritano, além de ser diretora da AMIO. Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMIO. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Vocês ficam com o nosso narrador, Gabriel Alegria. Agora é com você, Gabi. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer já é a causa de morte mais comum por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Os tipos mais comuns de câncer infantis são as leucemias, o câncer da medula óssea, o órgão do nosso corpo que fabrica o sangue. De acordo com o INCA, de cada 100 casos de câncer infantil, 33 são de leucemia. Outros 16% são tumores que afetam o sistema nervoso central, incluindo aí o próprio cérebro. Tratar um câncer infantil, ainda hoje, não é fácil, mas já foi muito mais difícil no passado recente. Há 20 anos, as crianças que eram diagnosticadas no Brasil tinham que enfrentar, além da doença, a falta de estrutura dos serviços de saúde. Quem conseguia reunir os recursos, fazendo vaquinhas e afins, partia para se tratar no exterior. Hoje, o cenário é outro. Ainda tem muito a evoluir, mas temos agora centros especializados capazes de oferecer grande parte dos tratamentos pelo SUS. Mas a gente sabe que uma das coisas que atrapalha muito o tratamento de qualquer tipo de câncer é o diagnóstico tardio. Com crianças, isso acontece muito. Alguns sintomas, como dores de cabeça, fraqueza, febre, são frequentemente confundidos com outras doenças mais comuns, como a gripe. Foi o que aconteceu com a Fabiana. Olha o que ela fala. Foi como se fosse uma gripe, na verdade. A gente achou que fosse uma mononucleose, porque minha prima tinha tido e era férias, e eu tinha passado um tempo com as minhas primas e achava que eu estava gripada. Tinha uma febre, assim, que não passava, cansaço. E aí fui na pediatra, daí a pediatra pediu um exame de sangue, porque achava que era mononucleose, e aí deu que eu estava com leucemia. Estava num estágio relativamente avançado, então no dia, eu lembro que foi de madrugada, assim, que meus pais receberam a ligação a pediatra é mãe de uma das minhas melhores amigas. Então, meus pais receberam a ligação dela e aí eu já fui pro hospital. E fiquei um tempo no hospital já logo de cara.
A dificuldade para fazer esses diagnósticos em crianças é um obstáculo significativo para o combate ao câncer infantil no Brasil. Ouve só o que o Dr. Vicente Odoni Filho, diretor do Itaci, fala sobre isso. Cerca de pelo menos 20-25% das crianças com câncer, elas não são diagnosticadas, quer dizer, elas morrem sem ter o diagnóstico adequadamente feito. Isso está melhorando no nosso país, mas ainda está longe do ideal. Uma porcentagem muito grande dos cânceres infantis não é efetivamente identificada. E muitas vezes, quando são identificados, a doença já está avançada. É que é difícil associar criança e câncer. Mas no final do dia, a gente tem que estar atento para essa possibilidade. Por isso, cabe salientar que temos um papel ativo a cumprir nesse processo, de conhecer os sintomas, informar os pais, levar a sério queixas de saúde das nossas crianças e ficar ligado aos sinais de problemas mais sérios. Mas, uma vez que a Fabiana foi diagnosticada, tudo que podia ser feito para ela, aqui no Brasil, naquele final da década de 90, foi feito. Mas a leucemia dela não cedia e os médicos já estavam jogando a toalha. Foi aí que a mãe da Fabiana foi conversar com a doutora Adriana Seber, uma referência em transplante pediátrico no Brasil. Ela tinha uma leucemia que não respondia absolutamente nada. Era daquelas que ia para cuidado paliativo exclusivo. E a mãe dela estava tentando fazer transplante de medula em vários lugares e ela foi recusada porque a leucemia dela não respondia. E a mãe dela entrou no meu... Eu lembro que a mãe entrou no consultório, não era nem meu, era do meu chefe. E aí falou... Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ela falou, olha, você é a última pessoa que eu tenho para consultar. Não tem mais para quem perguntar. Eu já fui em todos os centros do Brasil que faziam transplante, eles recusaram, me falaram para eu me conformar e deixar minha filha morrer. Eu fui para Seattle, que era o centro de transplante mais avançado na época, e falaram que não tem o que fazer. E eu vim aqui, eu não quero saber sua opinião de médica. Não quero que você me fale nenhum número. Eu só quero saber se você fosse a mãe da minha filha, o que você ia fazer. Nossa, quebrou minha perna, né? Falei, ops, espera aí. Eu falei, olha, se fosse a minha filha, tem um negócio novo que está começando, que é um protocolo de pesquisa, que não tem ainda nos lugares, que é transplante com sangue de cordão umbilical. E como é pesquisa, está começando, pouquíssima gente faz. E aí talvez eles aceitem, talvez eles aceitassem. Ela falou, me ajuda, vamos ligar para essa médica, a doutora Joanne Kurtzberg, na Duke University. Aí a gente ligou, ela falou, vem, aceito. E lá foi a Fabiana para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela ficou tanto tempo no hospital que aprendeu a falar inglês com os médicos e enfermeiros. E o protocolo, que ainda era inicial, de pesquisa, salvou a vida dela. A Fabiana cresceu, estudou, casou com um suíço. Ela se mudou para Berna há 7 anos e hoje, aos 37, trabalha com direitos humanos. A infância da Fabiana foi muito, mas muito diferente da de uma criança comum. E não é como se tudo acabasse uma vez curado o câncer. O tratamento teve reflexos também na adolescência. Eu passei por todo o meu tratamento na minha pré-adolescência, então uma das grandes consequências foi o desenvolvimento da minha puberdade. Então isso afetou de uma maneira muito dramática, assim, o desenvolvimento hormonal e tudo. Então eu sempre fiz tratamento com endocrinologista, o crescimento. Isso são coisas que, acho que quando você está entrando na adolescência, são muito complicadas, assim, muito, que afetam a autoestima, que nesse momento onde você não quer se sentir diferente, né, e já muito estigmatizada, porque eu fiz o tratamento todo, eu estava na mesma escola, e aí eu fui para os Estados Unidos e voltei para a mesma escola, para os mesmos amigos, para a mesma configuração que eu vi antes, mas de uma forma um pouco estigmatizada, assim, que eu era a pessoa que tinha tido câncer. A puberdade já é difícil para todos nós. Agora imagina numa situação como essa. E mesmo depois de adulta, a Fabiana conta que precisa estar sempre um pouco mais atenta com sua saúde. A partir dos 30, assim, começa a sentir as consequências reais dos efeitos colaterais da radioterapia e da quimioterapia, principalmente nessa questão da fertilidade, mas também na questão, eu tenho pré-catarata, sempre fui identificada, diagnosticada com pré-menopausa por causa da questão hormonal, tem uma questão óssea importante por causa de tudo isso, tem a pressão alta. Então, tem várias coisas que são consequências diretas que precisam ser cuidadas, né? Eu tenho uma vida saudável, enfim, eu não tenho
nenhum impedimento por conta disso. Mas são coisas que você precisa tomar cuidado, enfim. A Fabiana, como ela mesma contou, teve menopausa precoce e tomou hormônios. E ela foi avisada que seria quase impossível ter filhos. Mas, como a medicina não é uma ciência exata, a Fabiana conseguiu engravidar. Ela teve uma gravidez totalmente monitorada. Passou até um tempo internada. E o bebê, o Benjamin, hoje já tem 1 ano e meio. Só tem uma coisa que a Fabiana faz diferente agora: o exercício. Eu faço, o levantamento de bebê, meu exercício hoje em dia. Quem teve de ser tratado na infância pode apresentar sequelas na vida adulta. Mas, sendo bem orientado, é vida que segue. A diferença é uma atenção maior para a saúde, como explica o Dr. Vicente. Tem certos cuidados. É como você toma drogas durante o tratamento que são passíveis de lesar o fígado. Como você está esse exemplo. Aí eu olho esse fígado acompanho depois e vejo que ele está, pelos parâmetros laboratoriais, exames que nós temos, absolutamente normal. Mas se essa moça me perguntar assim, eu posso beber à vontade? Minha filha, o bom senso mostra que muito provavelmente o seu fígado seja mais suscetível a toxicidades do que uma pessoa que não passou pelos seus problemas. E assim por diante. Você tem de recomendar, por exemplo, cigarro ninguém deve fumar. Mas se você tiver, além de tudo, uma radiação nessa região da laringe, qualquer que seja a razão do seu tratamento, aí que você não deve fumar mesmo. Porque a chance de você vir a ter um problema secundário, ela é muito maior. E assim sucessivamente. Quer dizer, os cuidados vão ter de sempre ser tomados, mas eles não são nada que tornem a vida da pessoa um imenso sacrifício. Muito pelo contrário. O Dr. Vicente também explica que é preciso fazer um acompanhamento de perto com a criança, por 10 anos após a alta, para verificar a possibilidade de sequelas, novos cânceres e outros problemas. Nós sabemos que há drogas que podem causar efeitos lesivos ao coração, a função do miocárdio, a força de contração do músculo cardíaco, particularmente as chamadas antraciclinas, que são drogas extremamente importantes no tratamento de vários tipos de câncer, quase que incluir uma das drogas mais usadas em tudo quanto é tipo de câncer que nós temos. E, obviamente, a gente usa uma série de medidas para prevenir essas toxicidades, uma série de recursos de acompanhamento para ver o seu surgimento, etc. Mas, de qualquer forma, esses problemas podem vir a ocorrer. A tal ponto que a gente recomenda, por exemplo, que uma moça que tenha tomado antracíclico no passado e que, enfim, tenha sua função cardíaca absolutamente normal pelos exames realizados, mas que vai dar à luz, que ela o faça através de uma cesárea e não do parto normal, porque o parto normal é a situação reconhecida como de maior esforço orgânico que um ser humano pode fazer. Agora, a gente vai contar a história do Bruno, que também foi para os Estados Unidos para fazer transplante de medula óssea. Mas, diferente da Fabiana, ele tinha apenas 2 anos. Ele lembra de pouca coisa, mas se recorda bem que precisou ficar numa bolha de plástico, isolado, por um longo tempo, sem contato com as pessoas, para evitar contaminação. Passar por um tratamento tão agressivo foi duro, mas seu maior desafio chegou mais tarde, quando ele teve a doença do enxerto, com 14 anos. Nesse caso, a medula pega. O transplante dá certo, mas acontece uma reação que é como se a medula transplantada não reconhecesse o corpo em que ela está. Então, ela começa a atacar o organismo do paciente. Os sintomas começaram a surgir quando ele tinha 13 anos. O sinal foi o aparecimento de manchas de vitiligo e depois psoríase. Eu estava no colegial, então foi bem difícil para mim, né? Eu estava naquela fase chata de adolescente e assim, eu tive uma doença do enxerto cutânea, né, dermatológica, então a psoríase severa, eu tinha muitas feridas, descamação, tanto que eu tenho um vitiligo, né, devido à psoríase severa. Enfrentar as sequelas de um câncer quando você é adulto e tem a cabeça feita já não é fácil. Agora imagina passar por tudo isso quando você é criança ou adolescente, fazendo de tudo para ser aceito como parte do bando e sendo visto como um estranho no ninho. Todo transplantado, né, criança ou jovem, adolescente,
a gente acaba sendo muito realista, né? É óbvio, ninguém é perfeito, ninguém tem a cabeça de ferro. Você fala, não, eu entendo tudo. Óbvio que não. Depois do momento que a gente aceita, né, a gente acaba vendo as coisas diferentes e aceitando as coisas diferentes. Então, no começo, eu falava, meu, putz, é mais uma doença aí para eu tratar, né? Mais uma doença para eu tratar, e a coisa piorando, a coisa piorando, a coisa piorando, e chegou num ponto que eu não pensava dessa forma, né? O problema foi mais da aceitação, sabe? Foi da aceitação com os meus amigos entender isso daí, porque uma coisa sou eu entender que eu vivi isso, que eu vivo isso, né? Outra coisa foram meus amigos, meus colegas de escola entender, né? Tudo aquilo. Então, esse amadurecimento meu foi muito difícil, né? Como a gente já falou por aqui, lá no nosso primeiro episódio, é muito difícil para qualquer pessoa aceitar o fato de ter ou ter tido um câncer. É um processo que envolve rejeição, raiva, melancolia. É necessária muita maturidade para conseguir lidar com tudo aquilo. E no caso do câncer infantil, especialmente quando a criança é velha o suficiente para entender o que está acontecendo, essa maturidade cobra contas cedo, tanto do próprio paciente quanto dos amiguinhos ao redor dele. Mas o Bruno tem uma frase sobre isso. Sabe aquela coisa de há males que vêm para o bem? Ele modificou esse ditado. Há males que vêm, parabéns, né? Há males que vêm, parabéns. Mas ele explica que nem sempre, claro, é assim. Há pouco menos de 2 anos, perceberam que sua medula não estava mais funcionando. Ele teve um diagnóstico de mielodisplasia. Ao mesmo tempo, ele descobriu que uma ferida na boca que não cicatrizava há meses era, na verdade, um outro câncer. Então, ele precisou fazer um novo transplante e, em seguida, tratar o câncer de boca com radioterapia. Eu pegava, montava no carro e ia no meio do pasto, né? Ia no meio do pasto, chorava, brigava com Deus e gritava, xingava, e não sei o quê. Voltava, tava tudo bem, né? Às vezes no meio do dia, eu tava chateado, pegava minha varinha de pescar, ia no meio do brejo, não pegava nada. Mas xingava, brigava com Deus, e aquela discussão entre nós, né? Entre Bruno e Bruno. O meu psiquiatra falava, né? Meu analista. Ele chegou para mim um dia e falou: Bruno, você nunca chegou a pensar em conversar com a sua medula? Falar assim, o que você tá fazendo comigo? Hoje eu penso assim, puta, o Dr. Marcos foi incrível em fazer esse questionamento para mim. Ia resolver muito. A gente fica mesmo pensando, por que tudo isso acontece? E, inevitavelmente, por que com uma criança? A doutora Adriana comenta isso. Não é só um baita azar, tem muita coisa. A cada congresso que a gente vai, se fala de novas alterações que predispõem a criança ao câncer, que pode ser uma alteração genética herdada da família, ou muitas vezes é uma alteração genética que aconteceu ainda dentro da barriga da mãe. Por causa do ambiente, por causa do que comeu, por causa do que respirou, por causa da irradiação, por muitas causas. Exposição a agrotóxicos, a poluição, são, segundo a doutora, algumas das causas que a ciência está descobrindo que têm a ver com o aparecimento do câncer na infância. Ainda assim, como em quase todos os casos de câncer, são fatores múltiplos, difíceis de prever. Mas as complicações, como as que a Fabiana teve, como a catarata, e as do Bruno, que chegou ao ponto de precisar de um novo transplante e de ter de tratar um novo câncer, têm mais a ver com a agressividade do tratamento que a criança foi submetida. Hoje, já existem tratamentos que são mais certeiros. Eles não afetam células sadias, só as cancerígenas. Então, dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, da SOBOP, a gente tem um grupo que chama Medicina de Precisão, que é um grupo de médicos oncopediatras que estão interessados em descobrir melhores estratégias para entender como que as células tumorais se apresentam para o corpo, como que acontece na intimidade da célula, do núcleo delas, e estratégias para combater os tumores de maneira mais eficaz e com menor toxicidade. Se Deus quiser, daqui uns 10 anos ninguém fica careca. Mas estamos caminhando, a gente precisa que isso chegue nos pacientes, né? Esses novos tratamentos são desenvolvidos para agir com mais precisão.
diretamente nas células do tumor, sem agredir outros órgãos. Portanto, eles são mais eficazes e geram menos sequelas. Nem todos são usados em larga escala no Brasil. Isso porque, em geral, o custo é muito alto e o processo para aprovação e incorporação no SUS é longo e lento. Os novos tratamentos aumentam a chance de cura e também reduzem as complicações, e melhoram a qualidade de vida dos sobreviventes. Mas enquanto esses tratamentos mais precisos não são regra, a medicina tem se esforçado para reduzir as sequelas das rádios e químios. Sequelas que, como já dissemos, não são impedimentos para uma vida plena. O Bruno que o diga. Eu faço tudo, né? Eu pesco, eu gosto de pescar muito. Fui até em 2019 para Barcelos, lá para o Amazonas, no meio do nada, sem telefone, sem nada. Eu tinha 2 de enxerto. A doutora Adriana falou: você já tomou a vacina da febre amarela? Já, doutor. Então leva repelente e passa protetor. Ela falou assim, e vai. Então, eu adoro isso daí, eu ando a cavalo, né? Eu faço esporte, equestres. A Fabiana também tá tocando a vida. Viaja, trabalha, brinca na neve com o filho. Ela resume como é a vida depois de um câncer infantil. Eu não tenho nenhuma limitação física, mas são lembretes, são coisas que vêm, são coisas que antecipam, que talvez você vivesse quando você fizesse, 60 anos, você está vivendo quando você tem 30. Tudo que quem sobreviveu ao câncer quer é isso: ter uma vida normal. Não só fisicamente, como mentalmente também. E nos relacionamentos. Essas pessoas querem ser vistas e tratadas pelo que elas são, sem cuidados ou admiração excessiva. Escuta só o que a Fabiana fala sobre isso. Quem você é depois que você se curou do câncer? Você é a sobrevivente do câncer? O que você é além disso, assim? Fica muito ligado à identidade, né? De quem você é. E acho isso para mim sempre foi muito complicado. Eu não queria ser a pessoa marcada por isso, né? Eu queria ser uma pessoa normal, vivendo minha vida e não precisava sempre ser lembrada de que isso tinha feito parte da minha história, porque o lembrete diário estava lá, né? Eu não precisava que outras pessoas me lembrassem disso, eu acho. O Bruno concorda e ainda fala mais. Ele não gosta de ser considerado inspiração para os outros por já ter superado tanta coisa na vida. É muita pressão, sabe? Ele diz que cansa de ser considerado um exemplo, um modelo. Olha lá ele, o que ele passou, tal. Então, assim, dá a entender que você nunca pode errar, você nunca pode estar triste, né? Isso que foi muito difícil para mim. Eu sempre tive que me posicionar muito bem, assim, sabe? Então, eu sempre tive que estar sempre mostrando que eu tô bem, que eu tô ok, né? Por isso que eu acho que aqui a Fazenda é um refúgio para mim, porque eu posso me desconstruir aqui dentro. É óbvio que não é fácil enfrentar um câncer na infância. O tratamento interrompe um período formativo da vida e pode ser seguido de sequelas desafiadoras. Ao mesmo tempo, a maturidade para lidar com a situação é cobrada desde cedo, muito antes do que se espera. Mas o que a Fabiana e o Bruno apontam é que vencer esse personagem de sobrevivente de câncer, essa imagem que as pessoas ao seu redor criam de você, é um obstáculo tão desafiador como todos os outros. O que eles querem é viver uma vida normal. E isso, que pode parecer super simples, acaba sendo muito mais valioso do que se pensa. Queria agradecer a todos os convidados do episódio de hoje, o Bruno, a Fabiana, a doutora Adriana e o Dr. Vicente. E espero que a mensagem deles ajude todos a compreender melhor o que é enfrentar uma doença tão grave na infância e lutar por uma vida rica e normal na fase adulta. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.amio.org.br/nota fiscal paulista.
Para doar diretamente, entre em www.amio.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas por Lilian Cunha. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi feita pela equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação do Dr. Vicente Odoni Filho, diretor do Itaci, e da doutora Adriana Seber, nossa diretora e médica transplantadora do GRAAC e do Hospital Samaritano. E dos nossos superviventes, Fabiana e Bruno. Me despeço aqui por hoje. Nos vemos na próxima semana.